Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anselmo Raicker II e hoje eu vou estar falando sobre Júlio César, da nossa playlist de história sobre Roma. Para quem não sabe, nós temos uma playlist aqui de histórias sobre Roma e temos outras sobre Segunda Guerra Mundial. E temos também uma playlist sobre Fórmula 1 para quem curte Fórmula 1. Vamos lá. Júlio César, para quem não sabe, ele nasceu Caio Júlio César. O nome dele tem sido sinônimo de autoridade nos últimos 2000 anos. Governantes, com inveja de suas conquistas, se rebatizaram de César, como os imperadores romanos, os soberanos do Império Alemão, os Kaiser, e os soberanos do Império Russo, os Czar. E hoje eu vou estar falando sobre Júlio César. Um nome que tem sido sinônimo de grande poder e grandeza. Mas, para alguns romanos, ele era apenas um insolente, um tirano, cujas ambições destruiriam a República Romana e abriria a porta para os domínios dos imperadores. Não saber o que aconteceu antes do seu nascimento é permanecer criança para sempre. Cícero. Durante o auge do verão romano de 100 a.C., uma jovem nobre chamada Aurélia deu à luz a um menino, o seu primeiro filho. A família e os amigos trouxeram presentes e o menino recebeu o nome de Caio, seguindo pelo nome de seu clã, Júlio, e pelo nome de sua família, César. Júlio César cresceu ali na nobreza, rodeado de uma condição de vida boa, e ele puxava uma carroça guiada por uma cabra, enquanto seu pai o vigiava, fingindo ser um general poderoso romano. Roma era governada por essas famílias aristocratas, e Júlio César foi criado para seguir os passos políticos do seu pai. Aos 8 anos de idade, Júlio César tinha uma vida difícil, era punido fisicamente por todos os seus erros. Dessa forma, César foi educado para que seu objetivo na vida fosse alcançar as mais altas ambições políticas e honrar o nome de sua família. Essa educação privilegiada deu a César um sentido de orgulho pelo passado romano. Sua lendária fundação no leito do rio Tibre, em 753 a.C. Os reis que foram derrubados para criar a República, as cidades italianas que foram conquistadas uma a uma. E como nos 2 séculos antes do seu nascimento, os exércitos romanos conquistaram o norte da África, a Grécia, o sul da Gália e a Espanha. O treinamento físico era tão importante quanto a sua educação. Após terminar as lições, Caio e seus amigos partiam para o campo aberto, fora da cidade. E lá ele desenvolveu as habilidades que um dia lhe seriam muito úteis na batalha. Aos 15 anos de idade, César começou sua vida política vestindo a toga, a distinta vestimenta do cidadão romano. Começou a acompanhar o seu pai ao fórum, o coração do Império de Roma. Como república, Roma tinha conquistado o Mediterrâneo. A riqueza era farta, mas sua expansão causava instabilidade política. Roma possuía um sistema aristocrático, no qual seus membros competiam uns com os outros por cargos políticos, eleitos em votos públicos, e eleitores voláteis levavam a várias intervenções do exército. No último século a.C., com o objetivo de resolver as diferenças entre opiniões políticas, isso causou diversas guerras civis entre os diversos grupos políticos romanos. O pai de César era um senador, um dos oficiais que dominava Roma, mas, por trás das portas do Senado, sua carreira política fracassava. César pertencia a uma família da mais alta sociedade romana, mas parecia ter perdido um pouco do seu prestígio. Apesar de pertencer à elite da sociedade política, César estava sempre precisando de dinheiro. Isso deve ter servido de motivação. E quando mais tarde restaurou o prestígio de sua família, ele se posicionou no centro de tudo.
Bom, César tinha 15 anos apenas quando seu pai morreu, e ele se tornou o chefe da casa, tendo que manter a sua família e também cuidar de sua própria ascensão política em Roma. Com 16 anos, César se casou com a filha de uma família de grande poder político. Mas antes que César pudesse aproveitar o que traria de bom essa união, Roma mergulhou em uma guerra civil de novo. E quem tomou o poder após essa guerra civil confiscou os bens de César, isso mesmo, colocando a sua vida em risco. Mediante a isso, César fugiu de Roma e foi para o exército. Devido ao prestígio de sua família, recebeu logo um cargo de oficial. Porém, manteve uma certeza dentro de si mesmo que um dia retornaria. Eu prefiro ser o primeiro homem de uma vila de bárbaros do que o segundo em Roma. César. César passou 4 anos lutando na campanha da Ásia Menor, recebendo condecorações pela sua bravura. E então recebeu notícias de que a situação em Roma havia mudado. E o jovem então que partira para o exército retornou, já um homem pronto para uma campanha nova e bem diferente. Ele prestava muita atenção à sua aparência pessoal, sempre fazia barba, era sensível à sua prematura perda de cabelo, e apesar de sofrer de epilepsia, sua capacidade física era fenomenal. Plutarco. Forte, com os olhos escuros e vivos, cortava o próprio cabelo e removia o cabelo do corpo usando pinças. A arte de falar em público é imprescindível para quem quer ter uma boa ascensão política. Por isso César viajou para a ilha de Rhodes, na Grécia, para aprender com um orador as artes de falar em público. Só que nesse caminho, durante o trajeto, César foi sequestrado por piratas. E quando os piratas pediram um resgate de 20 talentos, César disse: "Vocês não sabem quem eu sou?" E ofereceu pagar 50 talentos de prata. Enquanto seus amigos se apressavam para juntar o dinheiro do resgate, César se instalou com os sequestradores. Quando ele queria dormir, ele mandava que se calassem. Ele também leu suas poesias para eles, e se eles não admirassem seu trabalho, os chamava de selvagens, ignorantes, e entre gargalhadas ameaçava enforcar a todos. Plutarco. Os piratas, é claro, ignoraram as ameaças de Júlio. Só que Júlio César, assim que foi liberto, perseguiu os piratas, encontrou-os e os crucificou. Porém, acabou tendo pena deles por ter convivido com eles e acabou degolando-os, cortando suas gargantas para que não sofressem a morte por crucificação até o fim. Por esse tempo, a República era um poder complexo, mas criou ali um equilíbrio entre a aristocracia e o exército romano, e também criou um equilíbrio de poder entre os próprios aristocratas. Toda posse de poder era curta e dividida. Dessa forma, nenhum aristocrata conseguiria conquistar muito poder a fim de centralizá-lo. Todos os anos, 2 senadores eram eleitos juntos para governar Roma. O conselho era o maior posto da República e era aberto apenas para os que tivessem mais de 42 anos de idade. Por isso, César sabia que teria que esperar um longo tempo ainda antes de se juntar ao conselho. E aos 30 anos deu mais um passo para sua carreira política, conquistando um posto administrativo em uma das províncias ibéricas de Roma. E foi nesse cargo que ele recebeu, na Península Ibérica, que César viu um busto de Alexandre o Grande. E ele ficou frustrado ao saber tudo que Alexandre havia realizado com 28 anos. E com 31 anos ele ficava preso ali com coisas administrativas. Então César chorou. Seu posto na Ibéria lhe garantiu a entrada automaticamente no Senado, e como senador podia ter uma faixa de cor púrpura, extraída de caracóis marinhos em sua túnica. Púrpura era a mais cara e a mais desejada das cores. A morte de sua primeira mulher lhe permitiu que se casasse novamente. Sua nova esposa, Pompeia, lhe trouxe uma nova aliança com uma parte do Senado e uma enorme fortuna, essencial para aqueles com ambição. Mas César não era aceito pela elite.
e por isso se voltou para a pobreza romana e lá se promoveu. Como se repetisse sua frase: eu prefiro ser o primeiro homem em uma vila de bárbaros do que o segundo em Roma. César preferia ser o primeiro entre os pobres do que o segundo nas elites. A vida dos pobres era suja e curta. Roma era superhabitada por ter crescido muito rápido, e as casas foram sendo construídas uma em cima das outras, com as pessoas vivendo em pequenos recintos. E como se já não bastasse as aglomerações e o tumulto, não havia como curar as doenças, e muitas casas não tinham ligação com o esgoto. As pessoas jogavam suas fezes pela janela, e o que tornava as ruas sujas e cheias de pestes e doenças. Além do cheiro ser insuportável, os aristocratas romanos passavam pelas ruas cobrindo seus narizes com rosas. Como forasteiro, Júlio César fez o que poucos fariam na época: ignorou a aristocracia e passou a andar pelas ruas das regiões pobres e começou a cumprimentar os cidadãos. Ele provou que estava pronto para servir e agradar a todos. Com seus esforços, colheu uma recompensa: a responsabilidade pela diversão romana. Com isso, César gastou uma enorme quantia de dinheiro emprestado para realizar jogos extravagantes como jamais haviam visto. As arenas foram enchidas com água para a reconstrução de batalhas navais, uma grande quantidade de animais foi importada do norte da África, e 320 gladiadores vestidos de prata lutavam até a morte para a diversão do público. César talvez tenha sido o primeiro ou maior político em questão de popularidade em seu tempo. Ele se voltou para o povo, aproveitando inclusive que Roma estava repleta de pessoas dispostas a receber suborno dos políticos que lhe oferecessem os melhores negócios. Ele gastava grandes quantias e acreditava que estava comprando uma fama temporária a um alto custo. Plutarco. As dívidas cresciam rapidamente, e se seus empreendimentos políticos falhassem, poderia ser condenado ao exílio ou até mesmo à morte. Mas ele ignorou os riscos e prosseguiu com seus planos extravagantes. Dizem que César pagou preços tão altos por escravos que se sentiu envergonhado e proibiu que os pagamentos fossem registrados em suas contas. Suetônio. Dias e noites passavam enquanto acordos eram feitos de maneira sigilosa na casa de César. Os cidadãos comuns gostavam de César pela sua forma amigável que lidava com as pessoas, e também por suas festas e entretenimento, e pelo esplendor do seu estilo de vida. Tudo isso fez com que se tornasse cada vez mais importante. Plutarco. Homens de todas as classes sucumbiam ao seu charme, inclusive suas mulheres. Todos concordavam que ele adorava o prazer. Gastava dinheiro demais para satisfazer suas paixões. E gastava muito dinheiro seduzindo mulheres de qualidade. Suetônio. Durante a noite, Júlio César era um cidadão da sociedade romana. Graças aos seus jantares sensacionais, ele conquistava muitas mulheres. Mas durante o dia, Júlio César era um homem poderoso, um mafioso. César montou uma complexa rede de apoio. Aos 36 anos, testou sua popularidade com o público candidatando-se ao cargo de sacerdote supremo de Roma. César apostou nessa eleição com todas as suas forças, e no dia da contagem dos votos ele disse à sua mãe quando saiu de casa: "Mãe, eu volto à noite, ou como um sacerdote ou como um mendigo." César pegou tanto dinheiro emprestado e investiu tanto, e caso ganhasse ele conseguiria pagar esses empréstimos com os ganhos que teria. Porém, se ele não ganhasse, ele estava falido. Isso representaria a total ruína de Júlio César. Mas César venceu, e como sacerdote supremo ganhou ainda mais prestígio. Ganhou fundos e uma residência oficial cercada de muros altos ao lado do fórum. César ainda desejava se tornar cônsul, e por isso iniciou uma aliança política com 2 romanos que poderiam ajudá-lo. Um deles era Crácio, um aristocrata de vastas riquezas, e o outro era Pompeu, o maior general romano até o momento, que tinha acabado de conquistar a Síria, a Palestina e parte do Oriente.
Os três formaram o primeiro triunvirato. César então casou sua filha mais nova com Pompeu. Enquanto Crácio era apenas rico, Pompeu era rico e poderoso, sendo, nessa altura, a pessoa mais importante de Roma. Eles precisavam de César por achá-lo perigoso. Em 59 a.C., a riqueza de Crácio e os soldados de Pompeu possibilitaram que César se tornasse cônsul, sendo que o novo cônsul se negava a dividir o poder, e imediatamente começou a intimidar seu co-cônsul, ordenando que lhe atirassem estrume, que o atacassem e que o forçassem a ficar em casa. O Senado estava horrorizado e César ignorou todas as leis precedentes e introduziu novas. Inclusive, havia boatos de que ele havia substituído algumas barras de ouro do tesouro por cópias dessas barras em bronze. Os que se opunham a ele enfrentavam a reação dos que o apoiavam. O senador Cícero definiu o medo da aristocracia. A monstruosidade da natureza de César se esconde atrás de sua aparência amigável. Ninguém sabe o que fazer. Se resistirmos, provavelmente haverá sangue. Quando César se tornou cônsul, deixou de lado toda a tradição e formalidade ao lidar com seus colegas políticos. Os senadores acharam isso inconcebível, e César se tornou violento. Havia soldados andando nas ruas de Roma e batendo nas pessoas, como se a lei não existisse. Roma parecia estar perdida. Era o início de uma era de caos e desespero. A política era um empreendimento muito competitivo em Roma. As chances de você ser assassinado ou de falir se davam pelo simples fato de você ter se tornado um político. César era muito competitivo, e ele era mais feroz e mais ambicioso que a maioria das pessoas em sua época, e por isso venceu, esmagando a sua oposição. Quando noto o quão cuidadosamente ele penteia o cabelo, e quando o assisto repartindo os fios com os dedos, não consigo imaginar que esse mesmo homem seja capaz de um crime tão grande quanto a destruição da República Romana. Cícero. O medo da destruição da República não era sem fundamentos. César levou o Império Romano além dos limites do mundo habitado. Plutarco. À medida que seu polêmico ano como cônsul chegava ao fim, César se preparava para dirigir o governo de uma grande província, e seus inimigos no Senado tentaram fazer com que ele se tornasse apenas um supervisor de florestas na Itália, mas César tinha um apoio suficiente para recusar esses insultos. Ele foi eleito governador da Narbonesa, da Gália Cisalpina, e também assumiu o governo da Gália Transalpina posteriormente. Como comandante das legiões de suas províncias, ele estabeleceu uma enorme base. Ele tinha pouco dinheiro. Estava disposto a fazer o que fosse necessário para obter um exército que o apoiasse em sua carreira política, que o ajudasse a obter um triunfo para aumentar ainda mais a sua fama. Era tudo em função de construir a imagem de César. E ficou bem claro que tudo o que ele queria era uma guerra para se autopromover. E ele não precisou esperar muito. Em 58 a.C., as tropas de César interceptaram um grupo de bárbaros que estava passando de um lado para o outro e acabou entrando no Império Romano, né, nos territórios ali do Império Romano. E após derrotá-los, sem autorização ou permissão do Senado, César acabou atacando e marchou para o norte, invadindo as terras ainda não conquistadas da Gália. Ele estava disposto a conquistar um triunfo e ter as honras de uma procissão pelas ruas de Roma. Só tem uma coisa, uma das coisas mais assustadoras é que para você conquistar um triunfo, você tinha que matar pelo menos 5.000 pessoas. E aí sim você teria sua procissão por dentro de Roma. Houve 70 triunfos em pelo menos 200 anos. Roma estava determinada a se expandir, sendo que a direção e extensão de tais expansões não foram planejadas, sendo resultado das sucessivas decisões de seus generais. Ele julgava seus homens por suas performances na guerra, não por suas morais ou posições sociais. Às vezes, se uma vitória fosse avassaladora o bastante, ele liberava suas tropas e permitia que se comportassem como bem desejassem. Uma de suas frases era: "Meus soldados lutam bem, com ou sem cheiro de perfume." Suetônio.
As conquistas de César pareciam intermináveis, e ele incorporou mais de 60 tribos bárbaras ao Império Romano. Ele foi o primeiro homem a construir uma ponte no rio Reno, e também foi o primeiro de Roma a invadir a Bretanha, isso mesmo, onde hoje está a Inglaterra. Contudo, sua trajetória na ilha da Bretanha não foi tão bem sucedida, devido às condições climáticas e às tropas inimigas existentes na ilha. Mas César se certificou de que Roma ouviria apenas o seu sucesso. Foram 8 anos ali, dormindo no chão, rodeado por poeira, comendo mal, dormindo mal, fazendo diversos acordos e execuções também. Foram 8 longos anos. Durante as guerras da Gália, César ia à frente de suas legiões, carregava mais peso do que os seus soldados, e por ser diplomata tramou seu retorno à política romana, enviando gloriosas descrições de sua habilidade militar. E é claro que César apenas se preocupava em promover-se nessas cartas, né? César era o responsável por carregar a bandeira para início das batalhas, e também por retirar os seus homens do campo e da linha de batalha, preparar os soldados e tocar a trombeta. E quando a batalha estava muito difícil, César pegava um escudo, ia para a frente de batalha e chamava cada um dos seus homens pelo nome, uma maneira de encorajar os seus soldados. Houve uma batalha na qual uma tribo foi quase completamente aniquilada e seu nome quase banido da face da terra. César resolveu usar a tribo como exemplo para os nativos tomarem mais cuidado quando lidassem com os romanos. Ele mandou executar todos os conselheiros e o resto da população foi escravizada. Em menos de uma década, César conquistou a área da atual França. E então ele resolveu que não valia a pena ocupar totalmente a Bretanha, invadir a Bretanha. Ele já tinha vitórias, dinheiro e conquistas o suficiente. O César de 50 anos de idade era bem diferente do homem que havia chorado em frente à estátua de Alexandre o Grande 20 anos antes. Tinha vivido o prazer da vitória e do poder absoluto. Na Gália era onipotente. Tinha um poder na qual não queria abdicar. E sua próxima batalha seria contra sua própria fama. A sorte foi lançada. César. César havia prometido terras para suas tropas, mas o Senado temia o conquistador da Gália e se recusou a cooperar. Por mais estranho que pareça, o maior problema de Roma foi não controlar os comandantes que estavam distantes. Quando eles estão longe, não há problema nenhum. Porém, quando eles retornam, isso fica complicado. Seus opositores no Senado ainda estavam determinados a processá-lo por seu comportamento ilegal na última década. Conseguiram convencer Pompeu de que César era incontrolável. Assim, a aliança entre os generais romanos foi quebrada. Bom, aí o Senado já tinha conseguido quebrar a aliança entre César e Pompeu. E o problema ficaria maior. O Senado agora se achava no direito de tirar o controle de César sobre suas tropas. Porém, César não aceitou essa ordem. Quando o Senado ordenou que César entregasse o controle de suas legiões, ele se recusou e, indignado, declarou guerra a Roma. Esse homem miserável, insano, diz que age por questões de honra. É honrado manter tropas sem aprovação do Senado? Como pode ser permissível começar uma guerra civil por questões de honra? Cícero. A escolha era bem simples. César podia se sujeitar ao julgamento, que poderia lhe gerar um exílio, a morte, ou ele poderia ir até o fim e lutar. E foi o que ele fez, declarando: a sorte está lançada, atravessou o rio Rubicão, que demarcava o nordeste da Itália, e marchou em direção a Roma. Quando ele entra na guerra civil, essa declaração de a sorte está lançada tem 2 significados. Um, é que agora não tem como voltar atrás. E 2, é que a sorte está no ar, e ninguém sabe o que vai acontecer. As notícias se espalharam rapidamente, pois todos sabiam do comportamento brutal de César na Gália. Seus experientes soldados marcharam rumo ao sul e destruíram os inimigos que estavam organizados na defesa do caminho para Roma. As cidades da Itália temiam César, mas foram poupadas.
À medida que os portões da cidade se abriam sem luta, os senadores de oposição, como Cícero, se sentiam cada vez mais perdidos. As cidades estão tratando como um deus, com ovações e honras elas lhe oferecem. Estão encantados com a sua maligna bondade. Cícero. Quando César chegou a Roma, sua oposição já tinha fugido, mas em poucas semanas Pompeu já havia organizado suas tropas. A guerra civil tomou conta do norte da África e da Europa. César estava determinado a destruir qualquer legião que apoiasse Pompeu. Depois de uma vitória na Ibéria, César marchou para a Grécia para enfrentar o próprio Pompeu na jornada de Vassala. Chegando na Grécia, César tinha 22 mil homens a seu controle, uma proporção de quase 2-1 que Pompeu possuía. Porém, César se mostrou um general muito mais astuto na batalha e conseguiu vencer Pompeu, matando 15 mil dos seus homens. Então Pompeu fugiu e escapou da carnificina. Fugiu para o Egito e César foi perseguir Pompeu. Essa perseguição terminou quando César chegou em Alexandria e um jovem rei do Egito tinha ali um presente: a cabeça de Pompeu. César ficou então horrorizado com tamanha crueldade. Porém, se sentiu aliviado de não ter que matar Pompeu e nem ter que fazer algo a respeito disso. Rapidamente, os rumores sobre o que acontecera chegaram em Roma, se espalharam pelas casas de banho, padarias, e a fama de César só crescia. E no Egito, César acabou conquistando uma nova amante, a poderosa rainha do Egito, Cleópatra. Juntos navegaram pelo rio Nilo como jovens apaixonados, e os boatos aumentavam enquanto César voltava para Roma. Todos comentavam que após uma batalha no Mar Negro, contra um rei estrangeiro, César havia falado: "Vim, vi e venci", o famoso Vini Vidi Vinci. E em 46 a.C., aos 54 anos, aconteceu finalmente a entrada triunfal em Roma que César queria. Vestido de uma veste, uma toga de púrpura, com sóis e estrelas, em uma carruagem guiada por 4 bois brancos, ele entrou de maneira triunfal na cidade. Enquanto isso, um escravo dizia-lhe ao ouvido: "Lembre-se, você é apenas um homem." Por respeito e medo, os senadores fizeram de César um ditador. Os ditadores eram eleitos por períodos de 6 em 6 meses em momentos de dificuldade. Porém, César governou por 10 anos. A guerra civil abalou as estruturas de Roma, derrubando o governo, e Roma teve a sorte que nenhum estado vizinho era forte o bastante para se aproveitar de tal situação naquele momento. César recompensou seus soldados como havia prometido e o Senado não estava concordando antes da Guerra Civil. E também iniciou obras públicas, criando bibliotecas, canais e portos. César também ordenou a substituição do calendário lunar para o calendário solar com 365 dias, pois até aquele momento não se tinha certeza sobre meses, dias, o povo ficava meio perdido. O dia que César nascera virou feriado, e o mês que César nascera, o Quintílix, começou a ser chamado de Július, que é o nosso atual mês de julho. César foi nomeado pelo povo como ditador para sempre, e isso causou um grande descontentamento com o Senado. Pois o Senado se perguntava: quem é esse homem que se torna ditador eternamente, que tem um mês do ano com seu nome, que muda o calendário, que o seu dia de nascimento vira feriado? Ei, sou César. César lutou por 30 anos para chegar ao topo do poder de Roma, e agora possuía uma vida confortável, mas não tinha solução para os problemas de sua república, a República Romana. Então se voltou para a guerra. Os preparativos começaram para um ataque aos partos, os maiores rivais de Roma no Oriente. Antes de partir, César aumentou o número de senadores, contemplando aqueles que o haviam apoiado na Guerra Civil. Agora César se vestia com uma toga completamente de púrpura.
Seu poder e prestígio haviam aumentado de sobremaneira. Os senadores não aceitavam muito bem essa posição toda, esse prestígio todo de César, que se comportava como rei. A palavra rei era uma palavra que eles abominavam, pois eles tinham acabado com seus reis séculos antes. E eles não queriam um novo rei. Aos poucos, até os seus apoiadores no Senado começaram a ficar descontentes. César ignorou sua terceira esposa, Carpônia, favorecendo sua amante, Cleópatra. Cleópatra estava instalada numa vila com seu filho não legítimo Cesário. Uma estátua dela estava sendo construída perto do Fórum, e para muitos isso era um anti-romano, imperdoável. Mas em fevereiro de 44 a.C., o povo elegeu o ditador para sempre. Sua posição ultrajava a muitos. A república tinha sido completamente extinta, e até os aliados de César começaram a se voltar contra ele. Bom, a república tinha acabado, né? César era o ditador supremo de Roma. E então os 50 a 60 senadores decidiram que deveriam remover César do poder. Deveriam assassiná-lo. E eles decidiram que o dia do assassinato seria na reunião do Senado. O Senado estava em reforma, portanto foi escolhido um teatro de pedra em Roma para sediar a próxima reunião do Senado. Teatro esse construído por seu antigo rival falecido Pompeu. No dia 15 de março, 3 dias antes da partida de César para a Ásia Menor, os senadores o cercaram assim que ele entrou no Senado. César recusou-se a entrar com seus seguranças, levar os seus guardas-costas para o Senado, pois ele dizia: "Eu prefiro morrer do que viver com medo." Logo que César entrou no Senado para a reunião, no teatro de pedras que estava sediando a reunião, ele foi cercado pelos senadores que o queriam matar, na qual tiraram suas adagas e o apunhalaram 23 vezes. E tem até aquela famosa frase, né? "Até tu, Brutus", pois Brutus, que era um senador amigo de César, participou da tramóia e deu-lhe um dos golpes. Ali terminava o legado de César, ou pelo menos o seu governo sobre Roma. 5 dias depois ocorreu um funeral, na qual seu corpo foi cremado. Todo o povo de Roma o amava, e ali se despediram do seu ditador, Júlio César. Caio Júlio César. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo sobre Júlio César de Roma. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre o primeiro imperador romano, que vai seguir na parte final desse vídeo. Pessoal, temos alguns vídeos de Segunda Guerra muito importantes aqui no canal também, tá? Eu fiz um vídeo sobre a Batalha da Normandia, eu fiz um vídeo sobre a invasão da França, eu também tenho um vídeo sobre uma pequena introdução a Napoleão. Eu espero que vocês curtam, foram muito bem feitos. Então dê uma olhada nesses vídeos aqui do canal também. Se inscreva, dê uma forcinha e deixe a sua opinião aqui, pois eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo sobre Júlio César e o quanto você gosta de Império Romano. Temos também uma playlist aqui no canal sobre Fórmula 1, pois eu abordo sobre Fórmula 1 e sobre séries também. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui do Mais Informado e até a próxima!